Bom dia, gente. Todo mundo me ouve bem? Mandei um sinal de fumaça aí. Ó, eu vou dar uma breve introdução, são 10h26 agora. Acho que, como é um horário novo, muita gente talvez que participou no encontro anterior não consiga participar, mas a ideia é que a gente faça esses encontros em horários alternados, né? Um turno manhã, um turno tarde, para que mais gente consiga participar. Quem aqui é a primeira vez que está entrando no encontro? Só para eu me situar. Uma vez é primeira chamada para mim. Pronto. Michele também, né? Isso. Jussi também não conseguiu participar do anterior, eu acho. Não me lembro. Bom, considerando que tem gente nova, eu vou fazer uma breve introdução do que eu apresentei no encontro anterior. A gente criou esse grupo no intuito de compartilhar e aprender junto. Então, ninguém que está aqui conduzindo os encontros é especialista em nada. Então, a gente está aprendendo, né, estudando e compartilhando para justamente ter essa troca. A nossa ideia inicial é manter um grupo de estudos com base no Manual Maker, né, que é o manual onde tem da Rede Federal, da Rede Maker, que foi escrito, e tem a introdução, os primeiros conceitos relacionados à cultura maker, e aí depois a gente vai chegar na parte dos equipamentos. E aí depois a gente vai fazer umas práticas. Como a gente é do Campus Salgueiro, né, do IF Sertão, Campus Salgueiro, nossa primeira atuação vai ser no Campus Salgueiro, mas tem outros profissionais e coordenadores de outros lab makers, de outras instituições que também se disponibilizaram para fazer essa prática com quem não é de Salgueiro nem da região. E aí a gente vai começar a alinhar depois para que talvez seja em concomitância ou que seja em outro momento que seja adequado, mas que as oficinas práticas dos equipamentos também aconteçam em outros momentos. Eu falei no primeiro encontro que a gente está construindo uma cartilha, um guiazinho de um desafio maker, onde em cada participação a gente vai passar uma lista de frequência, a gente vai estar anotando o nome de quem está compartilhando, quem está perguntando, quem está apresentando, e a gente vai dar umas estrelinhas maker. Então, a gente vai ter essa classificação. Recomendo que quem não conseguiu participar no primeiro encontro, assista ao vídeo que está na playlist, que é onde eu faço essa apresentação desse grupo mais detalhada, e também tem a parte conceitual dos primeiros capítulos. Hoje a gente tinha previsto 2 capítulos, mas aí por uma questão técnica nós vamos fazer apenas um, e aí vai ser até um encontro um pouco mais rápido, porque é um capítulo mais curtinho e ele é mais teórico mesmo, de apresentação. E aí, nossa aluna Júlia Mesquita, faz parte da nossa equipe do Laboratório Maker do Campo Salgueiro, vai estar apresentando esse encontro para vocês. O nosso cronograma está lá no grupo do WhatsApp. Quem não conseguiu acompanhar direitinho, no nosso Instagram também tem. Se não conseguiu visualizar, vai ter essa mesma. A gente pode compartilhar o card novamente no grupo, porque eu vi que tinha gente entrando logo depois. E aí a ideia é que vocês aproveitem. Ainda é uma troca, né? Então a gente tá, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está compartilhando. Então estamos trocando conhecimento para que a gente consiga todo mundo chegar no nível aí de avançado maker, quem sabe, mas vamos aprender juntos enquanto fazemos, certo? Júlia? Olá, bom dia a todos e a todas que estão aqui. Bem-vindos ao nosso segundo encontro. Eu sou Júlia Mesquita. Eu não vou poder abrir a câmera hoje por questões de internet. Tenho medo dela cair e acabar encerrando aqui. E, bom, desde já eu peço desculpas por esse erro no cronograma, que era para apresentar 2 capítulos, acaba que vai ser só um hoje. E, né, vamos dar continuidade. Hoje a gente vai apresentar o capítulo 5, que é Lab Maker no ecossistema de inovação da Rede Federal EPCT. E a gente vai ter 5 perguntinhas que a gente vai responder aqui nesta apresentação.
Bom, a primeira vai ser o que é um ecossistema de inovação. Bom, um ecossistema de inovação é um ambiente dinâmico composto por diferentes agentes ou instituições, enfim, que podem ser universidades, instituições de pesquisa, associações empresariais, empresas, investidores, órgãos de fomento e governo, que interagem de maneira cooperativa e independente para, né, esses atores compartilham conhecimento, competências, recursos, enfim, criando sinergias que estimulam o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. E assim, em como no ecossistema biológico, a diversidade e a colaboração entre os participantes são essenciais para sua existência, resultando em benefícios mútuos e sustentáveis para todos os envolvidos. E é nesse sistema de inovação, com esse sistema de inovação, que a gente está tendo, por exemplo, esta apresentação, que foi ali se conectando uma empresa, uma instituição, um com o outro, para a gente compartilhar ideias, criar novas coisas. Para que servem, né, os habitats de inovação? E, bom, os habitats de inovação são estruturas organizacionais que oferecem suporte ao empreendedorismo e à inovação. Incluem espaços como incubadoras, parques tecnológicos, laboratórios makers, entre muitos e muitos outros. E nesses ambientes, eles reduzem os riscos enfrentados por empreendedores e oferecem infraestrutura, capacitação e oportunidade de networking, além de amplificar e disseminar a cultura de inovação. Assim, atuam como catalisadores do desenvolvimento tecnológico e socioeconômico, promovendo um ambiente propício para a experimentação, colaboração e geração de soluções criativas para os desafios contemporâneos. Bom, qual o papel da rede federal PCT? Bom, a rede federal PCT desempenha um papel fundamental para o fortalecimento dos ecossistemas de inovação aqui no Brasil, com uma ampla capilaridade territorial e vocação para pesquisa aplicada. Ela promove a articulação entre formação educacional, produção do conhecimento e desenvolvimento regional. A rede considera a pesquisa como um princípio educativo, integrando ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. Além disso, possui uma missão legal voltada à promoção do desenvolvimento social e econômico por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Assim, atua como agente estruturante nos ecossistemas de inovação, potencializando as capacidades locais e impulsionando as soluções para os desafios da sociedade. O que são os laboratórios Maker? Bom, os laboratórios Maker são laboratórios de prototipagem e fabricação digital voltados à experimentação, aprendizagem prática e desenvolvimento de soluções inovadoras. Na rede federal EPCT, os Lab Makers foram impulsionados pelo edital 30/2020 da CETEC-MEC, que estimulou a criação de ambientes maker com foco na cultura digital e na prototipagem rápida. Inspirado nos 4 pilares da educação de Delors, de 1996,
a aprender, conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Esses espaços promovem a aprendizagem ativa, a criatividade, a autonomia e o trabalho colaborativo. E são ambientes que valorizam o aprender fazendo, o fazer com as próprias mãos, incentivando a investigação, a interdisciplinaridade e o protagonismo dos estudantes, e é um espaço que acolhe bastante os estudantes. Como um Lab Maker se conecta ao ecossistema? Bom, os Lab Makers, eles se inserem como habitats de inovação nos ecossistemas, que, conectando-se a outros ambientes e atores que compõem esse sistema, como incubadoras, centro de pesquisas, startups, escolas e empresas, elas, dentro da instituição, integram diferentes áreas do conhecimento e aproximam o ensino na prática, funcionando como espaços transversais que estimulam projetos interdisciplinares. Externamente, os Lab Makers, eles articulam parcerias com a comunidade, setor produtivo e os demais agentes do território, promovendo, assim, a inovação aberta e o desenvolvimento local. Assim, pode cumprir um papel estratégico de interação entre os saberes acadêmicos e os desafios reais da sociedade. E que impactos os Lab Makers eles geram? Os Lab Makers, eles geram impactos significativos em 3 principais dimensões, que é educacional, a tecnológica e a social. No campo educacional, promovem metodologias ativas, aprendizagem baseada em projetos e desenvolvimento de competências para o século XXI. No aspecto tecnológico, estimulam a criatividade e a prototipagem de soluções e pesquisa aplicada, além de potencializarem a inovação de base tecnológica. Socialmente, atuam como espaços de articulação entre diferentes atores e como ambientes de convivência, inclusão e a criatividade, contribuindo para o desenvolvimento territorial e a promoção da cidadania. Dessa forma, os Lab Makers, eles fortalecem a missão da rede federal de transformar as realidades por meio da educação e da inovação. E foi isso. Esse capítulo é basicamente mostrando o papel do Lab Maker dentro desse ecossistema e mostrando o ecossistema, entendendo o ecossistema. Bom, vocês têm algumas perguntas, algumas ideias? Essa apresentação foi um pouco curta, mas agora o momento é de vocês. Agora é um espaço para dúvidas e sugestões. Bom, perfeito, Júlia. Realmente a ideia, você seguiu bem o propósito, né, de fazer a introdução, a ideia é de fazer uma troca. E aproveitando que esse tema é um pouquinho mais complexo, né, eu chamei o professor Marcelo, que vamos ver se ele aparece por aí, pode fazer uma pequena introdução, né, e complementar essa nossa apresentação. Ele é coordenador da incubadora, né? Esse tema, ele é um pouco mais abstrato, principalmente para os nossos alunos, porque é um tema que ele tem justamente uma abordagem mais institucional. E aí tem alguns conceitos que a gente está começando a introduzir e trabalhar
através do nosso processo de incubação. A gente agora teve um processo recentemente na incubadora Sertão Maker com a Isa, que foi o Sertão Inovador, e aí a gente começou a ter essa pegada mais da inovação, e o Laboratório Maker, ele atua como parceiro e está diretamente relacionado a toda essa temática de tecnologias associadas, né? Marcelo, tá por aí? Estou aqui. Pois não. O que eu posso Faz ajudar? aí uma breve apresentação do nosso processo de incubação, como é que ele funciona, que é para só dar uma introdução para o pessoal. Tá bom, né? Falando rapidamente sobre ecossistema, né? Esse termo ele é oriundo da biologia. Então, quando a gente fala de ecossistema, é uma interação entre múltiplos atores. Quando a gente fala de ecossistema de inovação especificamente, né? E aí a gente tem na literatura alguns modelos, né? O mais comum, mas que se popularizou bastante, era o modelo chamado de tripla hélice, que eram basicamente quais atores, né? Universidade, governo e empresa. Então, quando a gente fala de ecossistema de forma simples, seria essa convivência, né, de troca entre universidades, institutos federais, empresas e governo, né, segundo o modelo da tripla hélice. Depois disso foi atualizado, né, surgiu o modelo da quádruplice hélice, que seria governo, aí não especificamente universidade, mas academia. São centros de pesquisa, universidades, institutos federais, indústria e comunidade. E daí tem outros modelos depois, que virou quinta, sexta hélice, mas até a quarta hélice é bem utilizável para a gente entender o que é esse ecossistema de inovação, que é essa interação entre esses atores, basicamente. E daí a incubadora, ela faz parte, né, incubadora, o SNIT, né, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, eles fazem parte de um pedaço desse ecossistema, assim como o LabMaker, né, o Centro de Inovação, eles fazem parte desse ecossistema, e a gente precisa estar em interação para que o ecossistema funcione de fato. A gente precisa buscar parcerias externas com o governo, com a indústria, com a comunidade, e não ser uma ilha. Tá? Então, quando a gente fala de ecossistema, isso é um desafio. Porque o desafio é botar essa engrenagem para funcionar em interação com outros atores externos. Né? E daí, especificamente sobre o programa de incubação, a gente deve estar lançando o programa de incubação amanhã, ou no máximo depois de amanhã. Na verdade, um programa de pré-incubação, que é que a gente roda dentro do Laboratório Maker, né, para dar suporte às ideias. Não necessariamente todo mundo que está incubado vai ter alguma ideia que vai precisar do laboratório, mas caso a tenha, o laboratório está disponível para esse desenvolvimento de ideias, né, assim como o Centro de Inovação estará. Então, de forma muito simples, um programa de pré-incubação, que a gente chamou incubadora de Sertão Maker, inclusive, ele é um processo de ajuda. Ele é um processo de direcionamento. Ele não é um processo sem desafios, ele não é um processo passivo, ele é um processo onde a gente tem ideias, um grupo de pessoas que vai desenvolver uma ideia e a gente vai dar, assim, de forma bem simplória, um direcionamento dentro do processo de pré-incubação, focado para startups. Mas aí a gente entra numa outra seara que dá para passar mais meia hora falando aqui, mas de uma forma bem resumida, tem uma diferença entre negócios tradicionais e o que a gente quer incubar de fato. Negócios tradicionais seria tipo uma padaria. A padaria ela não tem um desafio a ser resolvido, embora seja uma empresa, né, que tem CNPJ, que precisa de cliente, etc. O que a gente quer dentro do programa de pré-incubação são ideias que podem vir a escalar, que podem trazer inovações. Tá? Seja na área de alimentos, seja na área de edificações, seja na área de informática, não importa qual a área, mas que tenha um grau de inovação. E quando a gente tem um grau de inovação, a gente tem um desafio a ser resolvido. Daí a gente sempre faz essa analogia com a padaria, só didaticamente falando, que a padaria ela não tem um desafio. Você sabe como fazer o pão, daí você vai produzir o pão. Se você tiver mais clientes, você vai precisar de mais insumo, mais padeiro, mais atendente, e ele vai escalar se você tiver mais funcionários. Aí não tem um desafio tecnológico envolvido, não tem uma inovação de fato envolvida. Tá?
E no programa de pré-incubação, ele tem essa analogia, porque é um negócio nascente, que tem incertezas, que tem pouca gente, pouco recurso, pouco dinheiro, e na incubadora, fazendo uma analogia com a incubadora para bebês, né? É porque você ainda não está forte o suficiente, você precisa estar ali incubado ou pré-incubado, para depois andar com suas próprias pernas. A gente auxilia nesse processo, que é um processo que foca o empreendedorismo, junto com pesquisa, junto com extensão, mas com um foco totalmente empreendedor. Isso é massa. Aí só para eu finalizar aqui minha fala, quando a gente pensa o projeto sobre uma ótica de empreendedorismo, a gente pensa na sustentabilidade desse projeto. Como que ele vai sobreviver após um tempo, quem é que vai pagar por ele, qual é o meu cliente. Então isso acaba fazendo com que o projeto ele amadureça e perdure por mais tempo, né? Porque a gente pensa no projeto que vai ter um pós ao final do recurso. Por mais que tenha um recurso captado inicialmente, a gente pensa em clientes que vão pagar, e daí você tem que ter um produto de mais alto nível, não um projeto que com 6 meses, um ano ele morre. Isso é muito bacana, né? Quando a gente pensa em projetos de forma empreendedora, que daí você tem que se preocupar em quem realmente vai pagar aquele produto que você está gerando, aquela inovação que você está gerando. E é isso, né? A gente fez uma parceria com a Fundação Wadhwani, que é uma fundação internacional indiana. Eles vão estar tocando o programa de pré-incubação. Geralmente é um encontro semanal, geralmente de 1 hora, onde a gente vai ter várias capacitações e várias entregas também para a gente poder construir esse negócio, né? Dúvidas? Me chamaram aqui de última hora, assim, não preparei nada, tá, gente? Então. Porque agora como é que o LabMaker vai entrar nesse processo de auxílio? Como é que a gente pode participar? Como é que, melhorando, como é que os alunos que pretendem submeter suas ideias e participar do programa podem aproveitar os recursos que tem no LabMaker? É para eu responder? É. Tá. Como o LabMaker, a gente tem desde a parte de marcenaria, a parte de eletrônica, a parte de computador, cortadora laser. Então a gente consegue, de uma certa forma, permitir que algo que era só uma ideia vire algo concreto de fato. Claro, isso vai depender da proposta daquela equipe. O ideal é que seja uma equipe, né, de 3, 4 pessoas. Fazendo uma analogia muito simples, você pega um artista que tem talento. Se ele não tiver papel e caneta, ele não desenvolve, né, suas habilidades, ele não consegue externalizar o potencial que ele tem. Da mesma forma, o LabMaker, ele potencializa, ele catalisa essas ideias, né, permitindo que algo seja desenvolvido com as ferramentas que nós temos no Lab hoje. Então, né, como a maioria de vocês já acredito que já conheça, a gente tem desde a parte de robótica, de marcenaria, cortadora laser, scanner 3D, impressora 3D, que são manufatura aditiva e manufatura subtrativa, né? A gente tem a fresadora, a parte de eletrônica. Então isso cria um ambiente propício para desenvolvimento de novas ideias, né? De novos produtos. Próxima pergunta. Respondido? Respondido. Mais alguém? Aproveitem que a pessoa para falar de inovação é Marcelo. Podem perguntar, viu, pessoal? Qualquer dúvida, ela é totalmente bem-vinda. Bom, acho que a gente não vai ter mais nenhuma dúvida. Tranquilo, pessoal. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luciana. Tudo bom? Marcelo, eu tenho algumas dúvidas. Só que assim, como eu estou saindo para Salgueiro, eu te procuro depois, viu? Claro. Tá bom? Tudo bem. Muito obrigada. Imagina.
Bom, para quem chegou um pouquinho depois do encontro, né, nossos horários agora estão mais flexíveis para conseguir a participação de todo mundo. Júlia, nossa aluna, fez uma apresentação do capítulo 5 do manual, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui do número exato. E aí esse capítulo ele falou um pouco sobre o LabMaker, né, no ecossistema de inovação. E aí eu trouxe o professor Marcelo, que aí deu uma complementada no que Júlia já tinha apresentado de forma brilhante, por ser um assunto um pouquinho mais complexo e um pouco mais novo, né, porque tem muitas nuances que normalmente não são discutidas dentro do ensino. E aí Marcelo também apresentou um pouquinho do processo de pré-incubação, que deve ser aberto ainda essa semana pelo próprio F-Sertão. E foi mais ou menos esse um breve resumo. Aproveito para agradecer aí a presença do Marcelo, para nos complementar com essas informações, e gostaria de ver se mais alguém tem alguma dúvida. E também só complementando, devemos ter em breve a divulgação, né, do programa de pré-incubação e com premiação de tablets e smartwatch, né, para startups melhores que se destacarem no programa Top 3. Esse programa vai ser exclusivo para Pernambuco ou vai ser aberto? E eu vou ter uma reunião hoje à tarde para a gente bater o martelo em relação a esse ponto. Provavelmente Pernambuco, mas a gente pode abrir para alunos que são de fora também, né, que são nossos alunos. Pronto, porque aqui a gente tem pessoas de outras partes também. Tem, se eu não me engano, na sessão anterior teve gente da Paraíba. E aí a gente está nessa abrangência um pouco maior, só para deixar mais claro. Uma última colocação, caso alguém tenha alguma pergunta. Marcos. Tô vendo que Marcos falou que na rural está no processo de implantação em diversas áreas. Tá falando que da impressora 3D, é isso, Marcos? Aí tu queres... Qual a tua dúvida? Desculpa, eu não entendi. Tu queres saber o potencial da impressora 3D, é isso? Marcos, ele é o coordenador, né, se não me engano, do laboratório da UFRPE, não é isso? Ou estou enganada? Bom, isso. O que eu penso sobre a impressora 3D, é uma discussão bem bacana, inclusive, é que ela é de fato algo para prototipagem de baixa escala, né, porque é para teste. Então, assim, no processo de incubação, assim, puxando para a parte de inovação, a impressora 3D, né, manufatura aditiva, ela permite que a gente crie com certa facilidade. Obviamente a gente precisa entender um pouco de modelagem ou pegar algum modelo já pronto, né, tipo no Thingiverse, para a gente poder testar, né? Então isso é muito bom. Mas o grande problema da impressora 3D é a escala. Então, assim, é o tempo, né? Quem já mexeu na impressora 3D sabe que é um processo demorado. Por mais que as impressoras mais novas imprimam rapidamente, mas é isso. Como a gente fala de startup, no processo de inovação, a gente tem que testar e validar logo. Isso é muito importante, né, durante esse período de pré-incubação e incubação. Saber se a gente tem um bom produto, validá-lo no mercado, e a impressora 3D ela ajuda muito nesse processo, claro, dependendo do objetivo daquela startup. Eu vou pegar um exemplo concreto, tá? Tem uma startup de um colega, né? O startup captou já alguns milhões de reais lá em Recife, que é a Neurobots. Eles fizeram com a impressora 3D um exoesqueleto. Então, eles validaram a ideia deles com exoesqueleto impresso na impressora 3D para depois fazer um outro modelo mais rápido, né, com um molde, né, que fica mais bonitinho, mais bem acabado. Então, nesse processo de validação das ideias, a impressora 3D é fantástica, né, principalmente a de FDM, né, porque a de resina dá um trabalho danado para poder usar. E é isso, assim, minha visão sobre a impressora 3D é que ela é uma mão na roda nesse processo criativo de validação das ideias, que tem
tudo a ver com esse processo de pré-incubação, né? Mas de escala, aí seria já uma outra discussão, né? Por conta da demora, né, do processo de impressão. Não sei se era Professor, bem isso. consegui aqui ativar. Opa, Consegui ativar mas aqui o microfone. Deixa eu tentar. Então, é porque eu estou dentro da Secretaria de Educação aqui do município. O que que acontece? O processo de impressão 3D hoje... Tá me ouvindo, não? tá cortando. Agora sim, Vê se melhorou antes eu não agora. consegui ouvir. Pronto. Pronto, eu estou dizendo assim, o que a gente tem feito hoje, exemplo, hoje mesmo à tarde a gente tem uma reunião sobre bioimpressão. Usa a impressora Uhum, 3D com a parte de bioimpressão, né? E uhum, o avanço que tem dado hoje nas tecnologias, ela tem feito muito parte dessa prototipagem que você falou sobre a questão de a dificuldade hoje em dia seria a prototipagem. Porque, exemplo, em casa mesmo eu estou testando hoje uma impressora que é a da FL-SAN, a T1, que ela é 1000 milímetros por segundo de impressão. É a segunda mais rápida do mundo, né? E aí o avanço e o valor dela financeiro é em torno de R$ 5.300. Então, assim, deixou de ser aqueles valores absurdos para a gente ter valores hoje mais próximos para que a gente tenha uma qualidade de impressão muito boa. E dentro da universidade a gente tem usado também para a área de medicina veterinária e tudo isso. Então o lab, exemplo, eu estou montando um lab agora e ele vai usar esse curso para dar apoio pedagógico, para dar outras áreas. Então a impressora 3D hoje ela passou para um outro nível de inovação, com prótese, com órtese, de um nível que eu acho que a gente tem que começar a discutir essa abertura dessa inovação desse campo, né, em diversas áreas do conhecimento, né. Era isso que eu queria mais colocar sobre isso. massa, Marcos. Não, com certeza. Tem um pessoal da USP muito forte trabalhando nesse braço de órteses para humanos e para animais, eu não sei se eles trabalham. A gente tem uma startup, que é o Pet Hope, que trabalha com cadeirinhas de roda e orteses para cães e gatos. Tem aqui incubado com a gente, né? Legal. Bem Então eu vou bacana. até entrar em contato com o senhor aí, ver se eu pego contato, porque assim, a gente está começando agora a fazer um projeto de cadeira de roda aqui na universidade, dentro do hospital universitário, para impressão de cadeira de rodas para pet, gratuitamente, público, né? O quanto a gente Massa. tem conseguido fazer alguns projetos. E a ideia seria, mais uma vez, porque assim, a gente, na medicina veterinária, a gente viu muito difícil aprovar projetos com pequeno porte, animais de pequeno porte, junto à FACEP, junto aos outros órgãos. Pelo menos essa conversa a gente tem tido desde a SECT, né? E aí a Sim. importância da gente também pensar nesse hub de inovação com o uso da impressora 3D, que eu acho que ela ganha um outro mercado que antes a gente não tinha. Ela consegue hoje ter uma qualidade de impressão, uma velocidade de impressão. Hoje a gente tem tecnologia que a gente pode atender até um outro hub de inovação e dar suporte nos demais, né? Era somente isso, eu só tenho a agradecer aí. Peço desculpa porque eu estava em reunião agora de manhã, aí fui liberado agora. Massa. Valeu, Marcos. Obrigado pela contribuição. Perfeita contribuição aí. As trocas, a ideia do grupo é essa mesma, essa troca, né? E a gente tem tido boas trocas aqui no grupo do WhatsApp e também nos nossos encontros. Gente, mais alguma dúvida? Tem mais alguma consideração? Bom, eu passei aí no chat o link do formulário para vocês avaliarem a frequência, lembrando das nossas estrelinhas makers. E aí eu queria ver se vocês conseguem abrir a câmera, né, para a gente fazer aquela nossa foto de sempre. Deixa eu fechar aqui. Júlia, tu consegue cancelar a tua apresentação? Acho que agora foi. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo. E aí, preencham o chat, né? Encontro você. A gente tem um outro encontro amanhã. Tá lá no grupo do WhatsApp. Eu acho que amanhã é no horário da tarde. E aí a gente vai falar um pouquinho amanhã sobre impressão 3D, justamente. É a parte teórica. E no meio da semana a gente já vai ter uma prática no Campus Salgueiro sobre as impressões 3D, né? A gente vai fazer uma oficina. A gente vai fazer uma oficina sobre as impressoras, né? Onde o pessoal vai
organizar a impressão. E se der tempo, a gente vai fazer uso também das canetinhas 3D. Então, quem for de Salgueiro, vamos divulgar em breve o cronograma, uma listinha de inscrição, porque a gente não consegue atender todo mundo. E aí, aos demais, a gente vai combinando para ver se a gente consegue replicar essa prática nos outros Lab Makers aí nacionais. Obrigada, gente. Até breve. Tchau.